É bem interessante se você for ler Efésios capítulo 5, versículo 16 e 17, está escrito: remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei vós do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos chama a remir o tempo, portanto os dias são maus. Essa em volta tanta coisa ruim acontecendo, você tem que saber usar o tempo sabiamente, saber usar sabiamente. E olha, pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Entender como que eu entendo a vontade do Senhor. Você procura na Bíblia, no Novo Testamento, até no Antigo. Mas eu recomendo ler o Novo Testamento porque Jesus ensina várias coisas sobre a vontade de Deus. Porque Ele quer nos ensinar a aprender a vontade dele, a natureza de Deus. E se você for ver o versículo 18, está escrito: e vós não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei vós do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos chama a se encher do Espírito Santo. É um mandamento. Se, sabe, se a gente se encher, digamos, suponhamos, o vinho, se a gente não pode deixar que as coisas do mundo se preencher demais as coisas do mundo. Por quê? É com o vinho. Se a pessoa beber vinho demais, embriaga-se, perde o controle, a pessoa fica sem a orientação, não sabe o que faz. É a escuridão as coisas deste mundo. Sabe, esse versículo também eu vou dizer que também realmente a pessoa não se embriagueis com vinho, mas também existe o significado mais metafórico, digamos, pelo que eu saiba, que a pessoa tem que se encher do Espírito Santo, encher e permanecer na presença de Deus, porque se a gente digamos, como que eu posso dizer, continuar tentando estar no meio do cerco entre Deus e o mundo, porque ou você está dentro, sabe, totalmente em Deus, ou você está totalmente fora, tá no mundo. Não existe meio. O meio literalmente é morno. E Deus falou que lá em Apocalipse bem claro sobre os cristãos mornos, então. Mas tudo isso que os apóstolos, profetas, patriarcas da Bíblia, tudo e até Jesus e Deus, também Jesus é Deus. Eu te digo que se Deus fala assim, às vezes, fala até ignorante a explicação desses versículos, mas na realidade Deus nos ama e Ele nos arrepende. Deus arrepende aquele quem o ama. Lembre-se que Deus faz por amor, não por ódio. Ele está chamando você a caminhar. Verdade.